Prefeito, a princípio, como é que o senhor definiria o ano de 2015 para a gestão pública em Tijucas? Um ano bastante difícil, Sidney. Embora nós tenhamos feito bastante nas diversas áreas, mas foi um ano extremamente difícil por conta da economia, que todos nós estamos sentindo as dificuldades, e cada dia mais acirrado, cada dia mais complicado o sistema. As pessoas percebem isso no dia a dia, a pessoa, né? Não seja só a empresa, mesmo o cidadão, né? na sua casa, pai de família, e as empresas não é diferente, e o poder público, que é uma grande empresa e que tem uma grande responsabilidade, precisa dar resposta, na maioria das vezes, a quase tudo, né? Em todas as áreas. E aí, esse momento é um momento de muita dificuldade que nós passamos. Somado a isso, aí, no outro viés, vamos dizer assim, a questão das chuvas durante o ano de 2015 tem sido um ano muito chuvoso para todos nós, principalmente aqui no estado de Santa Catarina, e Tijucas também acompanhou esse momento. Não tivemos chuvas de grandes estragos, vamos dizer assim, de vendavais, temporais e enchentes, mas tivemos chuvas persistentes, chuvas contínuas. Você levanta hoje de manhã chovendo, são todos quase que diariamente. Então, isso nos trouxe bastante prejuízo no sentido de atraso, de obras que poderiam ter sido feitas, de obras que foram destruídas, vamos dizer, foram prejudicadas as estradas, portanto, não se fala em outra coisa, que as estradas realmente ficaram bastante prejudicadas, ainda continuam, a gente não conseguiu ainda, às vezes, se equilibrar por conta disso. Só como referência, amanhecer para sábado, na comunidade do Campo Novo, choveu muito, um temporal muito forte, chuvas muito intensas, e que fez destruição, inclusive numa passagem lá num bueiro. Eu recebi ainda mensagem agora que não foi recomposto. Eu acionei a equipe, quero até ver o que ocorreu, né? Isso no sábado, eu estava em outra ação, mas veja só, não tem parado de chover. Então, isso foi talvez o grande prejuízo. Aí, obras que a gente não conseguiu concluir, os pavimentos que nós tínhamos programados, alguns deles até com já pronto para começar, material comprado, seja da nossa parte, seja da parte do contribuinte. Nós temos ruas, por exemplo, que o contribuinte comprou esse material e nós não conseguimos implementar. Ou seja, tivemos que adiar para o início do ano. Assim, praças, construções, a própria rede de esgoto, que havia uma programação para outubro no máximo ali, nós reprogramamos para dezembro e assim mesmo não conseguimos fechar. Ou seja, isso vai para janeiro, né? Queremos fechar o mês de janeiro, então a obra de esgoto para pôr em operação. Então, olha o prejuízo que se tem, né, da própria empresa, que fica com seus equipamentos imobilizados, a estrutura, o próprio empregado, porque são empregados fichados, né? Ele não trabalha por dia, ele trabalha mensal. Então, isso tudo é um prejuízo muito enorme. Isso reflete extremamente na economia, negativamente nas próprias pessoas, porque vê a coisa não fluindo normalmente como é o desejo, como é o que se programa e como é o que se espera. Então, nesse sentido, sim, mas graças a Deus estamos todos de saúde, conseguimos implementar em outras ações, né, avançar bastante em leis, né, e outras obras, né. Esse ano não podemos dizer que foi um ano difícil, mas não foi um ano perdido, foi um ano também vitorioso. Quando a gente pode falar, por exemplo, em água, né, quando nós levamos uma rede de água, levamos para o bairro da Praça, que foi extremamente importante para aquela comunidade que vinha há um certo tempo já, uma certa falta de água, e isso vinha trazendo assim, um descontentamento muito forte, e aí foi um esforço muito grande do SAMAI, mesmo com a obra paralela do esgoto, que é uma obra que nos consome bastante recurso, que nos atrapalha, mas a obra a água, um esforço muito grande, nós conseguimos fazer uma rede de água buscando aqui no entroncamento da Rua Geraldo Rebelo, e levando até o bairro da Praça nas mediações do cemitério, ou seja, alimentando toda a região do bairro da Praça. Esse é só como exemplo de um grande ganho para a administração, principalmente para a população.
Temos que considerar que do ano passado, da temporada de verão passada para cá, já foi um grande avanço, né, prefeito? Foi um grande avanço, né? Nós colocamos águas ali, colocamos na Nova Descoberta também, havia uma comunidade que não tinha água ali. Tinha gente na Nova Descoberta que usava água de poço ainda, infelizmente. Fizemos uma travessia do Timbé para o Inferninho, que é a Rua do Fogo, como se chama lá, para atender também um condomínio e outras famílias lá. Fizemos aqui no pessoal que tem um sítio aqui na Terra Nova, aqui na Caroeira. E aí, naturalmente, outras redes, né? Fizemos aquela travessia da ponte, que já foi no ano anterior, eu não tenho aqui, né? Em 2014, travessia da ponte da Itinga. Estamos fazendo outras obras no Samay, de revitalização, lá na própria estação de tratamento. Estamos já em obras com uma captação, uma nova rede para captar água do Rio Tijucas, ali no Porto da Itinga, exatamente para preparar uma eventualidade, não para esse ano, mas para os próximos anos, uma eventualidade de um consumo muito excessivo, principalmente em verão, que a gente possa ter uma segunda opção de captação de água com tratamento, né, adequado para que se possa trazer água com qualidade e com fartura, vamos dizer, dentro do necessário para a população. E só como referência em termos de obras físicas, né, mas também as obras físicas na área da educação, na área da saúde. Nós temos obras muito importantes, que é da Nova Descoberta, está pronta, não inauguramos ainda, porque tem um complemento, e aí, em virtude das chuvas, a gente não consegue avançar, e a gente queria entregar aquela unidade de saúde pronta, com toda a área de lazer, com academia, né, com locais de parques, enfim, de convívio da família na Nova Descoberta. Estamos aqui com uma praça em andamento, quase que parada, porque obra de infraestrutura você não faz, e talvez o maior prejuízo em termos de obras foi a comunidade do Oliveira, Campo Novo e Terra Nova, que todos conhecem, a gente não vai aqui discorrer dos fatos, mas que foi um prejuízo muito grande para a administração, porque a gente estava trabalhando com um propósito de fazer a obra, de recapear, deixar uma estrada em melhores condições, e tivemos que interromper por 2 momentos, mas o segundo realmente foi caótico por conta da chuva que se abateram, e aí nós não conseguimos mais nem concluir a obra e muito menos dar uma condição, vamos dizer assim, de trafegabilidade. Ficou um momento bastante crítico, né, que vocês acompanharam e a comunidade sabe do que eu estou falando, né, o momento ficou extremamente difícil, virou um atoleiro, nós reconhecemos isso, mas por conta de uma ação que nós queríamos fazer para melhorar a estrada e as chuvas. Esse talvez foi o grande prejuízo que nós possamos ter, além de outro, mas esse, para mim, me deixa muito triste, assim, no sentido de poder, propósito de fazer uma obra tão importante para aquela comunidade, e acabou sendo uma dificuldade muito grande, criando um obstáculo extremamente grande para aquela comunidade do Oliveira, Campo Novo, Terra Nova, né? Principalmente o Campo Novo e Oliveira, porque tinha que passar. Então, mas me parece que ainda foi positivo dentro do que a gente nos propôs, dentro das dificuldades que por conta dos recursos tão pequenos, né? E cada dia as demandas sempre maiores, mas que a gente pôde avançar bastante. A educação é um resultado importante, uma construção de um plano de cargos e salários que nós ficamos na educação. Esse é algo assim que nos deixa muito feliz em poder construir junto com os professores, com a Câmara de Vereadores, que foi importante, com o próprio sindicato, com um grupo de professores que acompanhou todo o processo. Foram mais de 2 anos de estudo, de pesquisa, e começar a escrever e aperfeiçoar, e culminou exatamente com um grande plano, pelo menos é o nosso entendimento, a nossa visão, e essa é a expectativa também, foi o entendimento dos professores, talvez não aquilo que fosse o ideal, mas muito próximo do ideal, muito próximo, né, do que os professores merecem. Esse foi um ganho real. Um outro, a questão também nós trabalhamos na questão do esgoto, um plano de carga e salário também para a estruturação do Samay, que era um projeto importantíssimo, porque logo no início do ano nós começamos a operar as estações de tratamento de esgoto, portanto tem que ter um quadro diferente, com qualificação, outros profissionais para atender. Encaminhamos também para a saúde, esperamos que teremos sucesso, um projeto também para os médicos, especificamente para os médicos, né? Temos outras linhas para trabalhar também, outros projetos.
Um projeto importante que nós conseguimos aprovar, e nós estamos desde 2014 trabalhando para fazer um leilão, né, no município de Tijucas, sobre os imóveis, os bens inservíveis, né, do ponto de vista hoje e da necessidade da administração, mas tivemos que fazer todo um cadastramento, toda uma catalogação. Isso exigiu um esforço muito grande. Tivemos que contratar empresas, tivemos que colocar espaço para guardar esses materiais, para fazer por lotes, para poder separar, para poder, no momento de ir ao leilão, o comprador, o possível comprador, ele possa vistoriar o que está oferecendo, separado, e poder realmente... E aí nós conseguimos ainda no final do ano, esse ano agora, a última sessão foi até uma extraordinária, a gente solicitou ao presidente da Câmara, e ele extremamente muito solícito, muito atencioso, junto com os demais vereadores, e a gente conseguiu então aprovar a lei, e aí vamos logo no início do ano aí fazer o leilão para poder descartar uma série de sucatas e de equipamentos e tal. A Prefeitura de Tijuca só fez um leilão em 1997, 98, e o leiloeiro, por incrível que pareça, essa pessoa que vos fala hoje, que era funcionário da prefeitura e que, de certa forma, organizamos, e eu fui o leiloeiro, o pregoeiro, como queira, naquela oportunidade, mas se descartou muito pouca coisa. Lá para cá se juntou muita coisa antiga, e aí a legislação modificou de que muita coisa que não era patrimônio, hoje é patrimônio, né? A legislação aperfeiçoou isso. Então você não pode hoje descartar, por exemplo, uma carteira, né? Dizer assim, isso não presta mais. Quer dizer, qualquer coisa, quer dizer, muitas coisas que não eram tidas como bens, né, imóveis, hoje a legislação agregou, né, fez um somatório de valores. Então, tantas coisinhas pequenas que você, até um grampeador, tudo isso, você não pode descartar de qualquer jeito. Então, por isso se tornou um processo bastante difícil, além de outros, o Previsert também, que trabalhamos um aperfeiçoamento ali, numa mudança, numa adequação à legislação atual, porque as coisas mudam muito frequentemente, né? Muito dinâmico o processo, mas voltando à educação, na construção da escola Mercedes Juliadão, que talvez foi o grande avanço também em termos de obra física para a rede municipal, né? A creche do Jardim Progresso também, que foi, né, ampliação, em termos de obra física, a pavimentação do Jardim Progresso, que dá uma condição de vida, de amparo, de abraçar aquela comunidade, de valorizar aquela comunidade e trazer aquela comunidade a participar definitivamente do município de Tijucas, a ser cidadãos como outro qualquer, né? A Rua São Sebastião, que eu acho que foi uma obra importantíssima, uma das ruas extremamente antigas da cidade, e que ela é a continuação da Baía de Filho, ou seja, ela tem início lá no Oceano Atlântico, no bairro da Praça, passa em frente à igreja do bairro da Praça, Nossa Navegante, a delegacia, e aí vem por aqui afora, passando a Valério Gomes, Baía de Filho, Carlos Humberto. Então ela é uma rua estranha, faltava aquele complemento. Naturalmente que tem outras ruas lá no bairro da Praça, ou tem na Joaia, que é a rua do Campo da Joaia, que nós precisamos fazer aquilo, vamos trabalhar para esse ano, se a gente faz aquela obra que é tão importante, a Rua Uruçanga, o bairro da Praça, tem ruas em Areias, ainda tem alguma coisinha aqui pelo centro, tem muita coisa para fazer. Mas foi um ano positivo na avaliação, apesar dos temporais e das chuvas, mas foi positivo, não tenhamos dúvida de que a gente pôde avançar e avançou bastante. Prefeito, uma das obras que a gente comentou no início desse ano e que a comunidade até perguntou bastante ao longo dele, e que inclusive o senhor anunciou aí que teve um processo já definido e depois acabou ficando sem muitos comentários, foi a questão da ponte dos bairros Pernambuco, né, com o 15 de novembro. A ponte paralela a Bucão Viana, depois daquela lamentável situação, foi após até o Natal do ano passado, de 2014, que uma das cabeceiras da ponte Bucão Viana cedeu, né? E ao que se encontra e o que acontece nesse momento com aquele processo? A obra, né, fez um ano agora, dia 21, 22, que rompeu aquele pilar, e logo em 2000, então, portanto, neste ano que nós estamos, em 2015, nós começamos a trabalhar algumas fontes de recursos, algumas possibilidades, no sentido ou de recuperar aquela, no primeiro momento, de recuperar, mas vislumbramos dificuldade, mais do que se fosse para fazer uma. Quer dizer, se tem para fazer algo novo, não se vislumbra para fazer algo novo e não se vê qualquer luz no sentido do recurso para recuperação. Prova disso é a Ponte Ercílio Luz, que
é uma ponte do governo do Estado, é uma ponte da capital, uma ponte extremamente histórica. Não que seja mais importante que a ponte Bucão-Viana, não. Quer dizer, resguardadas as proporções, a Bucão-Viana também tem a igual importância. Porém, nós não vimos condições de recurso para recuperação. E aí, pelo mês de março, abril, já nós começamos a trabalhar num projeto. Contratamos uma empresa, talvez até um pouquinho antes, para fazer um projeto na construção de uma nova ponte, né? Da ideia de custo e tal, e trabalhamos essa ponte e buscamos uma parceria do governo do Estado. E foi sinalizado positivamente pelo governo do Estado num convênio de um repasse de um certo recurso para a construção. Mas isso ficou para o segundo semestre. Nós preparamos o projeto, tivemos até o aval do governo do Estado, né, de que pudesse licitar. Assim o procedemos. Fizemos a licitação no compromisso de que no segundo semestre, setembro, talvez, ou outubro ali, no máximo, tardar, se pudesse assinar o convênio. O governo iria estabelecer que fonte de recurso, enfim, é um estudo. Também o governo passa por dificuldades, né? E nós preparamos, temos a empresa vencedora, o processo está vigente e nós não conseguimos ainda até o final do ano, e aí nós já descartamos essa possibilidade de assinar agora. A gente conversou nos últimos 15 dias com o próprio governador, com o secretário da Casa Civil, mas ficou elencado, ficou combinado, né, e a palavra do governo, e a gente acredita nisso, de que no mês de janeiro a gente possa então assinar o convênio e possa iniciar as obras. A vontade nossa, o desejo, a necessidade, quando eu digo, é da própria população de que essa obra já estivesse andando. E nós trabalhamos para isso, né? Nós não fomos omissos nesse sentido, mas não tivemos assim... não foi possível, vamos dizer, da parte do governo do Estado, neste momento, assinar esse convênio, mas continua de pé, o projeto continua, a empresa vencedora de pé, para que a gente possa, então, em janeiro, se Deus quiser, nos primeiros dias, bater na casa da Secretaria da Casa Civil, no gabinete do governador, para que a gente possa assinar esse convênio, então, e construir esta ponte tão importante para o nosso município. Não é só para a comunidade do Pernambuco, nem do Timbé, nem do 15. É para o município. É uma obra que vai permitir o desenvolvimento da região. O município hoje está isolado pelo Rio Tijucas, sem uma ponte de ligação com o lado sul, e que tem extensas áreas vazias, e que pode ser o grande polo de desenvolvimento, e não tenhamos dúvida que Pernambuco, sul do Rio, será o grande polo de desenvolvimento do município de Tijuca em termos de indústria, de produção, de serviços, de logística, tá? Pela grande área, está extremamente vazia, vamos dizer assim, possibilitando fazer grandes investimentos. E aí uma ponte poderia ser até mais no centro aqui, mas me parece que ela vai atender perfeitamente, por conta também do contorno, do projeto de contorno da SC410, que é um projeto do governo do Estado, provavelmente demora, nós temos conhecimento disso, os valores são valores bastante altos, mas no momento que sair o contorno, a ponte do Pernambuco seria a ponte importantíssima como elo de ligação para o desenvolvimento da cidade. Uhum. Até nessa questão que eu gostaria de chegar também, prefeito, inclusive pelas manifestações que foram realizadas ao longo desse ano de 2015, o ano para todas as prefeituras que a gente, principalmente as da nossa região, que se manifestaram há pouco, quanto à questão financeira, foi um ano bem difícil, né? Muito difícil. Eu vou aproveitar a oportunidade, Cid, porque na semana que passou, quando deu a crise no Rio de Janeiro sobre saúde, e aí eu comentava com alguns amigos, e durante as festas agora, né, eu digo, aquilo é uma crise do Rio de Janeiro, é uma crise do país. E aí você abre o jornal hoje, você pega o jornal hoje, está estourando tudo no Ceará, na Bahia, em todo. Ou seja, não se aguenta mais a crise, no momento não tem mais recurso, a saúde, dizer, os municípios não têm mais como suportar. Dizer, a região sul ainda suporta um pouquinho melhor, né, porque é bem mais desenvolvida, vamos dizer assim, se tem um pouco mais, um país, principalmente o estado de Santa Catarina é um estado que está bastante equilibrado. Mas a questão de saúde ou a questão de outras ações, porque são muito poucos os recursos do governo federal. Eu não estou fazendo uma crítica ao partido, ao governo, é que se não fizeram uma nova divisão do Pacto Federativo, e esse é o pleito, nós fizemos na reunião da Grande Florianópolis, aí há 3 meses atrás, aproximadamente 2, e divulgamos à imprensa a necessidade do novo Pacto Federativo. Não é possível fazer saúde quando um médico, uma consulta pelo SUS, né, que não se reajusta há mais de, 10, 15, 20 anos,
quando uma consulta, e aí o nosso hospital passa por dificuldade, todos os hospitais não conseguem reter o médico. Como é que o médico vai trabalhar por R$11, R$12 uma consulta? Quer dizer, eu não conheço dos outros setores, quando cirurgias que custam, por exemplo, R$1.500, o SUS só paga 500, por exemplo, dessa ordem, é sempre dessa ordem, de 1/3 ou menos, é impossível. Aí não é possível concorrer com clínicas particulares, com hospitais de grande nome, de grande marca, quando o cidadão vai lá, porque ele tem plano de saúde, ele paga caro, quanto o SUS, que é obrigado a atender a todo mundo, e os recursos são tão pequenos, não é possível. Como é que a gente faz, por exemplo, na área da educação, como é que a gente faz merenda para as crianças, quando se recebe em torno de 20, 30 centavos dia por merendas? E quem tem filhos nas nossas escolas sabe disso, né, que eles são servidos de 2 a 3 refeições por dia, e refeições qualificadas, balanceadas, com todo um tratamento, carinho, com fartura, vou usar esse termo, né, com fartura, né? Então as crianças comem bem, comem bastante, comem bem. Como é que o município faz com 30 centavos, 20 centavos? Não é possível. O transporte escolar, que não cobre, mas não cobre. As creches, né, que é determinação, que é lei, que é obrigação dos municípios, dar o ensino infantil para todas as crianças, né? Não posso deixar. Mas como é que você vai fazer creche quando você recebe anualmente por aluno em torno de R$7.500? Aliás, R$2.500, R$3.000, e essa criança custa R$7.500, né? O pessoal do ECF, a questão da saúde, essas equipes que nós temos, o município de Tijuca tem 10 equipes. Como é que a gente vai fazer mais saúde se você recebe do governo federal? Esse programa foi criado lá em 97, 98, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, quando a equipe vinha em termos de recursos 6.400 e que cobria a equipe. Essa mesma equipe hoje custa R$21.000 e esse valor hoje que chega em torno de R$8.000. Ou seja, você está recebendo 1/3 basicamente daquilo que era o devido. Então está sempre sugando, sempre afundando, sempre fazendo um rombo nos caixas das prefeituras. E isso é genérico, não é do município de Tijuca, eu estou fazendo um relato aqui, mas isso serve para o prefeito de Canelinha, serve para o prefeito de São João Batista, serve para Porto Belo, para Itapema, estão todos na corda bamba. Ou seja, não é possível segurar mais, isso vai estourar. Está lá o resultado no Rio de Janeiro. Quer dizer, é só o Rio de Janeiro, e aí eu faço aqui uma pergunta, é só o Rio de Janeiro que precisa receber 150 milhões do governo federal porque apertou? Ou seja, e onde é que estão os outros estados, onde é que estão os outros municípios? Ali foi na verdade, ali foi uma pressão, e vamos ser muito claros aqui, ali foi uma pressão, foi um toma lá da cá, né? O governo federal foi um toma lá da cá. O apoio do governo do Rio de Janeiro e prefeitura ao apoio do governo federal por toda a crise política que está lá, e ali foi uma troca de favores, né? Mas todos os municípios estão precisando, todos os municípios, todos os estados estão precisando. Prefeito, para a gente terminar falando de coisa boa, o senhor já apontou a ponte como uma das prioridades para 2016, quais mais nós poderíamos apontar aqui? Prioridade é de nós terminarmos o esgoto, colocar em operação, começar a recompor algumas ruas, principalmente esta geral aqui, que vem da Joaia, né? Passando em frente ao posto Dinho, posto, né, combustível, aqui em frente à Rádio Vale, nós estamos, enfim, de recompor essa, né? Tem outras naturalmente, mas essa é uma rua muito principal, é um corredor principal que desce todo o tráfego da SC 410 e grande parte da população de Tijucas cruza por aqui. Ela precisa ser recomposta, reparado mais uma vez, 2 ou 3, aquilo que for necessário, e trabalhamos, Cid, uma ideia também junto ao governo do estado, a possibilidade de fazer, olha o que eu estou dizendo aqui, a possibilidade de fazer um recapeamento das estradas para poder corrigir, realmente meter um asfalto, mas essa não depende só da vontade, vai depender de recursos. Nós não temos recursos para fazer uma obra dessa. A gente aposta no apoio do governo do estado, o reconhecimento do governo do estado, pela importância da rua, pela importância da cidade de Tijucas, e porque todo o tráfego da SC 410, né, que descarrega sobre a cidade, dentro da cidade. Portanto, ela é uma via também, embora dentro da área urbana da cidade, mas ela é uma via de escoamento que faz o papel de uma rodovia estadual. Portanto, a gente acredita numa parceria do governo do estado, temos tido conversa nesse sentido e esperamos que a sensibilidade que o governo possa ter, né, os nossos deputados também, né, os deputados da Assembleia Legislativa, né, que possam também interceder
a gente já fez alguma conversa, mas interceder em prol de Tijuca nesse sentido, para poder dar uma mão. A gente está fazendo uma obra extremamente difícil, que é o esgoto, gastando recursos muito pesados, importantes dos cofres da prefeitura. Uma parte é financiamento, mas nessa obra do esgoto, nós estamos colocando em torno de 10 milhões de reais como contrapartida. Por isso, mais ainda a nossa dificuldade. Eu tenho dito, se não tivesse essa obra de esgoto que eu recebi para fazer, fazer que ficou no meu cargo, a fazer a grande grosso da obra de esgoto, que é aqui no centro, que destruiu parte da cidade, e que isso, esses 8, 10 milhões, nós não deixaríamos uma rua sem calçar. Além do mais, nós poderíamos fazer o pavimento, asfalto dessa rua aqui. Quer dizer, com esse recurso que a gente está gastando, nós poderíamos fazer, não precisaria nem o apoio do governo do Estado. Nós poderíamos. Só que o esgoto está nos consumindo. Mas essa é a grande obra que nós queremos deixar na administração de Tijucas, entregar para a população, para que tenha uma cidade com qualidade de vida muito melhor, para valorizar, para atrair investidores, atrair gente que possa vir para cá, ganhar dinheiro também e gastar aqui e valorizar a cultura, somar junto aos tijucanos e tijuquenses para que se faça uma cidade muito maior, levar ao nível que Tijucas merece ser feita. Essa é a grande obra que a gente vai concluir e que queremos trabalhar na revitalização desta rua aqui, além de outras, a gente tem outras que poderia citar. Tem uma rua aqui que eu não posso deixar também de falar, que é a Rua das Carreiras, a Rua Geraldo Rebelo, que essa nós temos o intento e a vontade, vamos usar essa ideia de usar o recurso do IPTU, parte do recurso do IPTU, que também não é um recurso muito grande, mas é um dinheiro que entra no início do ano, para que a gente possa recuperar aquela rua que vem há anos. Desde que foi feita, ela nunca foi uma rua decente, nunca foi uma rua que teve uma condição de trafegabilidade confortável ou satisfatória. Ela precisa refazer aquela rua. Eu poderia citar outras aqui, mas deixo como essas duas aqui, como duas de referência. E, naturalmente, a ponte que nós acabamos de dizer, inaugurar também as quadras da Undina Maria Dias, a da Santa Terezinha, ampliar outras ações, o fortalecimento na área da educação, que é um projeto da Grande Florianópolis, juntamente com o Instituto Positivo, para que se possa ter um ensino mais qualificado, ou seja, mais equilibrado, uma certa isonomia, vamos dizer assim, para que se pudesse trabalhar na nossa região da Grande Florianópolis, um ensino de qualidade, com um apoio do Instituto Positivo, que é a Escola Positiva, é uma escola extremamente conhecida de todos nós, e que se propôs a fazer como um projeto pioneiro na Grande Florianópolis, em prol da educação da nossa região. Prefeito, obrigado por ter nos atendido o nosso convite nessa época de recesso. Um feliz ano novo para o senhor e obrigado também pela parceria ao longo do ano para levar a informação para a comunidade da melhor forma possível. Eu quero agradecer também, Sidney, a oportunidade de estar conversando mais uma vez com a comunidade, junto com vocês, a Rádio Vale, que tem tido um papel importante, um papel de levar a mensagem, sem qualquer paixão, de levar realmente a notícia ao ar, na hora, no momento certo, mostrando a realidade. Desejar, naturalmente, um grande Natal, aí as festas que ainda acontecem, o Natal é todo dia, não é só agora, o Natal é todo dia, um ano novo, as esperanças que possam ser renovadas, embora os cenários não são muito favoráveis, a gente verifica isso, escuta todo dia, mas nós temos que encarar, temos que enfrentar e vamos fazer novamente o ano 2016, um ano promissor, um ano venturoso, um ano de realizações para todos nós, em todos os campos, na saúde, na educação, na vida pessoal de cada um de nós, e contamos sempre com o apoio da comunidade e que nos perdoe naquele momento que a gente às vezes frustra, vamos dizer assim, a expectativa, quando às vezes a expectativa não foi atendida, por ser às vezes maior do que a capacidade nossa, ou talvez também pela nossa incapacidade de resolver aquilo que às vezes as pessoas esperavam. Quero deixar aqui um abraço a todos e muito obrigado, e que Deus possa continuar a iluminar os nossos caminhos em todos os momentos da nossa vida.